teve essa rodada louca, né, o Danilo, que teve 7 árbitros afastados, sendo 3 árbitros de campo mesmo, e não são árbitros quaisquer, são caras que estão apitando grandes jogos importantes, estão afastados. Esses caras aí, depois das lambanças que fizeram. O árbitro da final da Olimpíada, né? O cara foi afastado no Palmeiras e Fortaleza, enfim. A gente tem essa proeza aqui no Brasil de conseguir esse tipo de coisa. E é o que eu falo, né? Hoje o salário é profissional de árbitro, mas os caras poderiam ter uma preparação que nem jogadores. E aí, ontem eu estava vendo uma explicação do Paulo César. A CBF não permite que os juízes frequentem a sede da CBF, ou que façam cursos, ou que façam aulas, ou que até apitem mais de 3 jogos por semana, porque senão configura vínculo empregatício. E aí a CBF poderia ter problemas com os juízes. Então, essa é uma das explicações para a CBF não dar mais treinos e aulas e essas coisas para os árbitros. Então é importante, viu, Tirone, a CBF não configurar vínculo empregatício com ninguém, não treinar e deixar os caras com melhores para o jogo, viu? Essa é a principal preocupação de quem cuida do futebol brasileiro hoje em dia, para a gente ter uma ideia de que a gente não vai para lugar nenhum. O me engana que eu gosto, né? Porque, como diz o Mauro, e eu concordo plenamente com ele, falar que esses caras não são profissionais é completamente errado. Ou você acha que sei lá quem, o Klaus chega lá e diz, hoje eu estou aqui trabalhando no banco, mas amanhã eu vou ter que apitar um jogo lá no Pará, então hoje eu não venho trabalhar. Não é assim, né? Esses caras A ganham uma única grana. A única ressalva que eu faço sempre nisso é, quando o cara é afastado, que nem esses 3 afastados, não adianta ele ser afastado e daqui uma semana voltar e ficar 2 dias ali sem apitar, não. Ele deveria receber instrução, deveria ser treinado, ele deveria, quando não tem jogo, fazer teste físico, treino, correr, melhorar. Eu não estou falando que o Daronco está fora de forma, põe o Daronco para correr na esteira. Então, assim, esse tipo de coisa que eu acho que poderia melhorar. O profissional, hoje em dia, os caras não são mais dentista num dia e árbitro no outro, porque o salário é muito bom. Agora, esse entre jogos, que eu acho que poderia melhorar na condução dos árbitros. Pois é, eu concordo com você. Aí não adianta o cara ser afastado e ficar refletindo em casa sobre o que ele errou, né? Isso não leva absolutamente nada. A gente mostrou aqui uma tela, Mauro, agora há pouco, com as chances de rebaixamento e o Corinthians, as do Corinthians diminuíram drasticamente. Claro que essa é apenas uma fotografia do momento, todo mundo vai lembrar do Fluminense que tinha 150% de chance de cair, não caiu naquele ano lá, e assim é. O fato é que tem aqueles indícios de outros times loucos para entrar na zona de rebaixamento ou para ficar lá, caso do Bragantino, e esse é um alento importante para o Corinthians, que tem aí esse jogo contra o Palmeiras agora, lá adiante, no próximo rodada, Mauro. Não muda muito, né? O Corinthians vai continuar nisso. A gente tem que lembrar o seguinte: vitórias recentes do Corinthians no Campeonato Brasileiro é Atlético Goianiense e Cuiabá, por exemplo, né? Não é isso? As vitórias mais recentes são Atlético Goianiense, Cuiabá. Teve uma outra aqui também. Não, Atlético aí... Paranaense, eles ganharam. Paranaense também. Olha só, os 3 estão abaixo do Corinthians, que foi 5-2. Estava querendo lembrar qual era. As 3 derrotas mais recentes, vitórias mais recentes, são sobre o 16º, 19º e o 20º. Exatamente. E um dos times na Copa do Brasil, ele ganhou do 18º para avançar, que foi o Juventude. E aqui daqui para frente, ó, os jogos do Corinthians são os seguintes. Não sei se a gente tem uma tela sobre isso, mas se não tiver eu falo. O Corinthians que é o 15º, ele tem o Palmeiras em casa. Depois ele tem o Vitória fora, um confronto direto, e o Vitória está na frente dele. Depois ele tem o Cruzeiro em casa, talvez esse seja aquele jogo para dar uma aliviada, porque o Cruzeiro não ganha nem de ninguém. O Cruzeiro do Diniz, uma péssima fase. O Cruzeiro só não está embananado porque não está perto da zona de rebaixamento, senão. Depois tem o Vasco em casa, e aí o Vasco é uma outra circunstância, né? Porque o Vasco, de desinteressado do campeonato, ele já está meio sonhando ali com a Libertadores, então é um jogo enroscado. Depois tem o Criciúma fora, que é difícil. O Criciúma é engraçado, ele tem um desempenho muito ruim como mandante, mas o desempenho ruim dele é porque ele empata muito em casa. Ele tem 5 empates dentro de casa. Depois tem o Bahia em casa, esse jogo para tentar ganhar, e depois o Grêmio fora. A tabela do Corinthians não é tão simples, Danilo.
Não é simples, é realmente complicado, agora está na tela aí. E esse jogo contra o Vitória fora, por exemplo, a questão é, a gente precisa ver como vai ser agora a sequência do Bragantino e do Juventude, né? O Bragantino na próxima rodada pega o Cuiabá e o Juventude pega o Fortaleza. Então a gente precisa ver, porque de repente, dependendo do que acontecer das combinações, os empates para o Corinthians passam a ser bons resultados. Até agora, quando o Corinthians, antes do jogo contra o Cuiabá, que o Corinthians não ganhava, o empate era ruim. Agora que ganhou e conseguiu sair, dependendo, você consegue negociar esse empate, como que eu disse ali, né, no derby. O jogo de segunda que vem, dependendo da combinação de resultados, o empate é altamente positivo, continua fora. Então a gente precisa ver. Agora, não é nada fácil essa tabela. Pegar o Vitória fora, pegar o próprio Criciúma, são confrontos ali que você, se você perde pontos, você ainda pode ver o seu adversário ou te ultrapassar ou distanciar, dependendo de quem você vai pegar. Então é um confronto, são confrontos bem difíceis, e é por isso até que eu reforço, né? Ontem não era hora de jogar bem, não era hora de nada, era hora de ter 3 pontos, e foi o que o Corinthians conseguiu. Dá pra gente colocar na tela também os jogos dos outros times que estão ali brigando para não cair. O Atlético Paranaense, por exemplo, tem o Galo em casa, e aí é esse Galo aí que tá jogando com o time reserva, perde de todo mundo, tá desinteressado do campeonato. Depois ele tem o Vitória em casa, confronto direto. Aí tem o São Paulo fora, jogo difícil. Atlético Goianiense em casa, é para fazer ponto. Bahia fora, complicado. Fluminense, confronto direto em casa. Bragantino, confronto direto em casa. E fecha de novo contra o Atlético Mineiro fora. O Atlético Mineiro pode estar completamente desinteressado. A tabela do Furacão me parece boa. O que você acha, Mauro? A questão é o Atlético voltar a jogar bem, porque essa última vitória foi sobre um time que jogou o tempo todo com -1 e é o 16º do retorno, que é o Cruzeiro, e também com o time desfalcado, pensando no Lanús, na Sul-Americana. O Atlético tinha, em 10 jogos, 7 derrotas e 3 empates, né? E aí voltou a vencer. Com toda aquela mobilização, teve vídeo, um vídeo meio macabro, né? Muito bem produzido, por sinal, né? Para motivar o time, essa coisa toda, mas pegou um Cruzeiro com uma expulsão no primeiro minuto, um time mexido, com o Diniz que não está acertando, o time está entre os piores do retorno. E preocupado com outra competição, né, poupando jogadores. Foi assim que ganhou. Vejamos como o time vai se sair contra equipes que vão estar enfrentando em condições normais. Porque a fase era bem ruim até esse jogo. Eu acho que esse jogo não serve para ter muita certeza de como será a sequência do Atlético na competição, não. Olha, é o seguinte, hein? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai agora para um break na Samsung TV e na Pluto TV, mas de novo a gente vai continuar aqui no YouTube para responder as mensagens da galera que está mandando aqui no chat. Mandem as suas mensagens aí e na volta a gente já vai falar mais, principalmente sobre o Bola de Ouro, a premiação do Bola de Ouro. Então, mande suas mensagens que a gente vai respondendo aqui e a gente já volta. No YouTube a gente continua. Muito bom. Aqui, ó, a galera mandando. O Edu Ferreira. Não sei se está na pauta, mas gostaria que vocês comentassem a confusão que o Peñarol está criando lá no Uruguai com a torcida do Botafogo. Vamos falar sim sobre isso, ainda também sobre o jogo de hoje, né? Que o Galo enfrenta o River Plate. River Plate empolgado, hein? Matheus Albuquerque. Estão saindo notícias de que o time misto do Fla na quarta-feira no Rio Grande do Sul não tem mais 3 competições para poupar. A diretoria enraizou ignorar o brasileiro. É inacreditável. É isso, né? Parece que vai com o time reserva mesmo, Mauro. Vai com várias reservas, tudo indica. Sendo Pô, que aí... alguns obrigatoriamente, que teve o jogador forçando o cartão sábado contra o Juventude, Léo Pereira e Arrascaeta. Caramba, hein, meu? Não precisava, né? Tem tanto tempo aí. Daniel Bezerra, eu mesmo já estou quase deixando de acompanhar o futebol brasileiro, pois o que esses hábitos estão fazendo não está me fazendo de otário. E o Kiko, designer, fala, Vini Júnior sofreu racismo. A gente vai falar sobre esse tema já aqui. Aliás, vocês podem votando, viu? Aqui na nossa enquete. A pergunta é, por que o Vini Júnior perdeu a bola de ouro? Vote aí na enquete. Também pode nos dar likes que estamos aceitando, viu? E o Roberto Maia fala, os clubes não estão nem aí para a arbitragem. Em geral, os grandes se beneficiam.
Se depender de clubes, continua a mesma safadeza. E o Camilo fala, a diretoria tá certa, tem que poupar. A diretoria do Flamengo, diz ele.